Então, vamos lá. Começar, pessoal, quero começar com uma oração, tá bom? Normalmente, num vídeo, eu faria isso, mas como a gente está ao vivo, eu entendo que com as pessoas que estão assistindo, nós estamos orando juntos. Eu acho esquisito quando eu assisto um vídeo na internet, a pessoa ora. Mas vamos lá. Eu vou orar para a gente começar esse tempo, tá bom? Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esse tempo, obrigado porque mesmo em meio a essa pandemia, isso tudo que tem acontecido, que a gente entende que está no seu controle, ainda assim a gente pode transmitir algo da tua palavra, a gente pode ensinar algo da tua palavra e termos, né, quando a gente está ali também na reunião online, a gente tem um certo nível de comunhão, isso é muito bom, né? É bom que o Senhor tenha dado ao homem inteligência para criar essas coisas, né? E é bom que a gente possa usar isso para o bem. Tanta coisa ruim é produzida para a internet, mas a gente pode produzir coisas para o Senhor também. Então, eu peço tua sabedoria, peço que o Senhor me ajude a ser claro naquilo que eu vou fazer agora. Vai ser algo bem é, dinâmico, mas eu preciso conseguir transferir isso por vídeo, Deus. Então, eu oro para que o Senhor me ajude nessa tarefa, Pai. Na dependência do Senhor é que eu peço essas coisas. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Muito bem. Então, é o seguinte, nós vamos retomar hoje a série Vivos em Cristo e para Cristo, no livro de Efésios. O que a gente vai fazer hoje é começar a estudar o trecho de Efésios 1, 15 a 23, tá bom? O trecho depois da última série, a última série que nós tivemos foi no trecho anterior, dos versículos 3 até o 14, e agora a gente vai trabalhar do 15 ao 23. O que você precisa para acompanhar esse estudo? Você precisa da sua Bíblia aberta, tá bom? Então tá aqui, ó. Você precisa da sua Bíblia aberta em Efésios 1, 15, tá bom? Que é o versículo a partir do qual a gente vai trabalhar. Você pode também abrir no celular, no aplicativo do celular, não tem problema, ok? Seria muito bom se você tivesse um caderno ou alguma coisa para anotar. E atenção, porque eu não consigo compartilhar minha tela aqui e eu vou falar bastante coisa que é legal você olhar no texto, anotar e vai ser bacana. Tem coisas que eu vou compartilhar com o pessoal que vai participar da reunião pelo Skype. Lembrando que se você quiser participar da reunião pelo Skype e não tem o link, você pode pedir o link no site da IBV, mandando um e-mail para a gente, ou então, se você tiver o contato de alguém que te convidou, você pode pedir para essa pessoa também. A minha ideia hoje, nós temos estudado um livro nos nossos grupos nos lares, os grupos CEL, né, Comunhão, Estudo e Oração. A gente tem estudado um livro que chama Vivendo na Palavra. Esse livro é muito bom, ele dá um método de estudo bíblico, ele é um guia de estudo bíblico, e ele apresenta um método de estudo bíblico carinhosamente chamado de OIA, né? Observação, interpretação e aplicação do texto. E como a gente tem estudado isso com a IBV durante a semana, eu queria fazer uma simulação desse método nesse texto que a gente vai estar trabalhando nas próximas semanas. Eu entendi que essa era uma forma de demonstrar o que a gente tem estudado lá nos grupos na prática, uma forma de demonstrar como é bom esse método e uma forma de demonstrar como a gente consegue estudar a Bíblia de maneira muito simples, né? É claro que eu vou usar algumas ferramentas aqui do grego e tal, mas no geral você vai conseguir chegar bem longe com o estudo bíblico sozinho na sua casa, talvez com um dicionário bíblico. Hoje com a internet tem muita coisa boa também. Lá no site da IBV existe uma aba de áudios e recursos, e lá tem links úteis. E lá você pode achar dicionários bíblicos, etc. Tá bom? Para complementar esse estudo. Hoje a gente vai usar o texto. O máximo que eu vou fazer aqui eu vou ler mais de um tipo de tradução, porque é uma das coisas que o livro ali
nos ensina. Então, a ideia hoje é começar com a observação do texto. A gente vai olhar para esse texto. Né? Então, você abre a sua Bíblia em Efésios 1, a gente vai ler dos versículos 15 a 23. Eu vou ler em 3 versões. Eu vou ler na NVI, na NVT e na Revista e Corrigida, tá bom? A NVI é a nova versão internacional, a NVT é a nova versão transformadora, que é a mais recente que a gente tem, e a RC, a Revista Corrigida, é uma das mais antigas. Mas, apesar dela ser bem antiga, ela é muito literal. Talvez ela seja uma das mais literais que a gente tem na tradução. Por isso que ela também é meio difícil de entender. Ela faz aquelas misturas de palavras, parece o Yoda falando de vez em quando, né? Mas a gente vai usar ela como meio da gente poder entender um pouquinho melhor o texto, tá? Estou vendo o pessoal chegando aqui. Bom dia, pessoal. Então vamos lá. Esse texto, Efésios 1, 15 a 23 na NVI, ele fala o seguinte: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Muito bem. Agora, então lembrando, né, o livro, se você for olhar lá o livro Vivendo na Palavra, ele vai falar para você ler diversas versões, né? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou usar mais duas. Eu vou usar a nova versão transformadora agora, tá bom? Olha, ela diz o seguinte: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Então, veja, é uma versão razoavelmente parecida com a NVI, né? Elas são mais ou menos parecidas, mas você percebe algumas diferenças, né? Por exemplo, ele não fala do iluminar os olhos do coração, ele fala simplesmente do coração ser iluminado. Uma diferença já que a gente percebe. E aí tem a revista corrigida, que fala o seguinte: eu sei que pode parecer chato, tá bom, gente? Mas é um exercício que a gente está fazendo de observação. Né? A gente está olhando para o texto, por isso que a gente pode observar ele em diversas versões, tá bom? A revista corrigida diz o seguinte: pelo que,
ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, tá vendo? É o Yoda lendo, certo? É um barato isso aqui. E o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Interessante, né? Aqui ela é bem mais repuxada, mas bem mais parecida com a ordem das palavras e tal. Ela é um pouquinho, segue um pouquinho mais original, e é interessante da revista e corrigida que ela põe, pelo menos na versão que eu peguei, ela põe em itálico, em letra itálico, aquilo que ela está acrescentando para ajudar no conhecimento do texto. É muito bacana isso. Se você puder observar usando essa Bíblia, é interessante. Aí, vamos lá. O que a gente vê aqui, né? Então, a gente está fazendo um exercício de observação hoje. O que nós vemos nesse texto em relação a quem está escrevendo, em relação àquelas perguntas que também a gente usou no nosso nos últimos estudos no Grupo Céu, aquelas perguntas, o que fala sobre o Pai, o que fala sobre Jesus, então a gente vai fazer esse exercício agora. Então, por exemplo, quem está falando aqui? Isso a gente já viu no começo da carta. Quem está falando é Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Éfeso, certo? Aquela região que hoje é a atual Turquia, etc. O que ele está fazendo? Isso é interessante aqui, porque a gente tem que observar o que Paulo está fazendo nesse pedaço da carta. Por exemplo, no pedaço anterior, no trecho anterior que a gente estudou, ele estava fazendo um cântico de louvor a Deus. O que ele está fazendo aqui agora? Agora ele está orando. Paulo está escrevendo o motivo e o conteúdo da oração que ele fazia pelos Efésios. E o que ele fala nessa oração, por exemplo? O que ele fala sobre Deus Pai? Ele fala um tanto de coisas. Se você puder indo observar na sua Bíblia aí o que eu vou falar, olha só. Primeiro, é para quem Paulo está dirigindo a sua oração. Paulo dirige a sua oração ao Deus Pai, e que é o glorioso Pai do Senhor Jesus. Ele fala que Deus é o glorioso Pai do Senhor Jesus. Ele também fala que Deus ele é a fonte do espírito de sabedoria e revelação. O que é espírito de sabedoria e revelação? A gente vai ver depois. A gente vai ver isso quando a gente começar a interpretar o texto. Por enquanto, a gente está entendendo o que fala nele. O que Deus pode fazer? Ele fala que Deus pode iluminar os olhos do coração. O que são olhos do coração? Também não sei. Não vamos ver agora isso, mas é isso que ele fala. A gente está olhando, observando o texto. Ele chamou o crente para uma esperança que pode ser conhecida. Olha que interessante. A nossa esperança não é uma esperança desconhecida. A gente conhece, a gente pode conhecer a nossa esperança. Ele tem também para o crente uma gloriosa herança. A gente viu um pouquinho disso no trecho anterior. Deus tem poder incomparável disponível para os cristãos. A coisa começa a ficar interessante. O mesmo poder que ressuscitou Cristo. Né? Deus ressuscitou a Cristo por meio desse poder. E ele deu autoridade suprema para Cristo. E aqui a gente já pode pensar nisso, né? A gente tem uma tendência de acelerar as coisas, né? Eu tô coçando aqui para já fazer uma aplicação de como esse poder está disponível para nós, mas eu vou me segurar, tá bom? Eu já falei, mas eu vou me segurar aqui.
Outra coisa, o que ele fala sobre o Deus Filho? Bom, ele fala que os efésios tinham fé, eles confiavam em Cristo. Ele fala que Cristo é o Senhor. Ele fala que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Pai, que ele foi colocado, assentado à direita do Pai. Ele fala que Jesus está acima de todo governo, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. E não apenas nessa era, mas na vindoura, né, que há de vir também. Que a gente pode lembrar que tem a ver com a nossa herança também, né? Todas as coisas foram colocadas sob os seus pés. Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. E ele é a plenitude de todas as coisas. Também vamos entender o que é isso depois. Sobre o Espírito Santo, ele não fala nada específico. Mas sobre o homem, ele fala que fé e amor aos outros é um motivo de gratidão. Paulo está fazendo um reconhecimento aqui para os Efésios. Ele está falando que ele agradece a Deus pela fé que eles tinham em Cristo e pelo amor aos outros. Então, poxa, é uma coisa boa. Ele também fala que o homem precisa de conhecimento de Deus. Ele precisa conhecer a esperança de Deus e ele precisa conhecer o poder de Deus. E aqui, nossa, que interessante, né? Precisa do conhecimento de Deus, precisa conhecer a esperança e precisa conhecer o poder de Deus. Parece 3 pontos de uma mensagem, né? Interessante, a gente vai ver isso aí. A gente vai, no final de tudo isso aqui, eu quero ter um esboço das próximas mensagens que a gente vai ter. Vocês vão ver que interessante que é a montagem disso aí. Tem algum mandamento? Não tem mandamento. Tem alguma promessa? Bom, tem a promessa de confiar. Desculpa, tem alguma promessa a confiar? Tem a promessa da herança. Né? Tem a promessa também dessa autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Nós podemos pensar também na promessa desse poder que a gente pode experimentar. Vou até escrever, pensei nisso agora. Olha como é legal, né? O poder de Deus é um tipo de promessa que ele faz aqui, né? O poder de Deus à nossa disposição. Bacana. Tem algum pecado a confessar? Não tem pecados a confessar aqui, mas é interessante a gente pensar que, por eliminação, a gente pode pensar que se a fé em Cristo Jesus e o amor pelos outros santos são motivos de gratidão, bom, o contrário disso é pecado, né? Então, quando chegar a aplicação, a gente vai fazer aquela pergunta, né? Você tem fé em Cristo? Você está amando os seus irmãos em Cristo? Porque se você não estivesse fazendo isso, você está falhando. Você não é motivo de gratidão. E isso não deve ser visto como uma coisa boa. A gente pode pensar também que se o homem precisa de conhecimento de Deus, se ele precisa de conhecimento da esperança de Deus, se ele precisa do conhecimento do poder de Deus, essas coisas são necessárias para o cristão e quem não busca essas coisas pode estar pecando. Né? O cristão tem que ter interesse nessas coisas. Outro exercício que o livro ali, Vivendo na Palavra, fala para a gente fazer é relacionar o versículo ou o trecho que a gente está trabalhando com o trecho anterior e o trecho seguinte. Então, bacana, né? Ele começa, como é que ele começa aí o versículo 15? Por essa razão. Que razão? Bom, a razão pelo que vem antes. O que vem antes? O que vem antes foi o que a gente estudou nas últimas mensagens, que é Efésios 1, 3 a 14, que diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento,
e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos e tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Isso é o que está antes desse, por essa razão. E aqui eu vou fazer uma recapitulação do que a gente estudou nas mensagens anteriores, certo? O que a gente viu nesse trecho? A gente viu que por causa de todos aqueles benefícios além dessa criação, né, lembra que ele usa o termo aqui, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? A gente chamou isso de benefícios além dessa criação que todos nós temos em Cristo. Então, em Cristo, nós vimos que nós fomos eleitos por Deus antes que houvesse qualquer coisa dessa criação, para sermos adotados como filhos e viver uma vida digna de um membro da família de Deus, santos e irrepreensíveis. A gente viu também que em Cristo nós fomos comprados dessa escravidão do pecado e nos foi desvendado o plano de Deus de colocar todas as coisas dessa criação e fora dela, sob a autoridade de Cristo. E nós vimos que em Cristo a herança prometida a Israel se torna uma herança dessa nova comunidade, que é a Igreja de Cristo, dos salvos por meio do sangue do Cordeiro, que foi morto e ressuscitou, como prova do pagamento, de que esse pagamento foi aceito, e recebemos o Espírito Santo como um selo, né, de que essa herança é garantida para nós. Então, por causa disso, por essa razão, né, quando a gente ouve a condição daqueles irmãos em Cristo, ou seja, que tinham fé no Senhor e amor por todos os santos, e a gente pode entender que o fato de que eles estavam vivendo como é esperado daqueles que estão em Cristo, Paulo agradece por eles e ora constantemente por eles. Deu para entender? É muita informação, né? Mas assim, ó, tudo que a gente viu daquelas bênçãos em Cristo no trecho anterior, Paulo está falando assim, ó, porque vocês estão vivendo, por essa razão, porque vocês estão em Cristo, porque vocês têm todas essas coisas, eu sou grato a Deus porque eu vejo a fé de vocês e porque eu vejo que vocês amam os santos. E eu oro por vocês, certo? Essa é a relação com o trecho anterior. Agora, existe um trecho posterior, que é o capítulo 2. E se a gente ler o versículo 1 e 2 do capítulo 2, a gente já tem uma ideia de onde Paulo está indo. Olha o que ele fala. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Vamos pensar, para pessoas que estão nessa situação aqui, vivendo presos a esse pecado, qual a importância para quem estava morto no pecado de conhecer o poder de Deus que ressuscita Jesus dentre os mortos? Como é que a gente pode ser ressuscitado dos mortos? Por esse mesmo poder. Qual que é a importância de quem estava obedecendo ao comandante dos poderes desse mundo invisível, de conhecer o poder de Deus que deu autoridade para Jesus acima de todos os poderes? Isso não nos dá uma esperança para lutar contra o pecado? É o caminho que Paulo está levando aqui. A gente começa a entender o que Paulo está pedindo com essa oração, né? Qual que é a intenção dele. Qual que é a relação com o livro? É outra pergunta lá, outro método que o livro Vivendo na Palavra, ele pede, né? Ele fala, bom, qual é a relação com o livro? A nossa série tem um nome que tem relação com a ideia principal de Efésios: vivos em Cristo e para Cristo.
Então, Paulo, ele ora agradecendo aqueles irmãos em Cristo, que eles estavam de fato demonstrando uma vida para Cristo. Fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. E Paulo aqui, ele está orando pelos cristãos em Cristo e demonstrando coisas que esses cristãos precisam para viver para Cristo. Quando a gente ora, a gente pede coisas que são necessárias, né? O que a gente espera, né? Às vezes a gente ora por alguns caprichos nossos, mas na maioria das vezes a gente está orando por coisas necessárias. Então, por isso que ele ora pelo que os cristãos em Cristo precisam para viver para Cristo. Eles precisam do conhecimento de Deus, precisam conhecer a esperança de Deus e precisam conhecer o poder de Deus. Outro exercício muito interessante que o livro pede para fazer é uma paráfrase. Uma paráfrase. Você vai reescrever o texto à luz do que você conheceu do texto até agora, né? Lembra, uma paráfrase ela não é inspirada por Deus, ela não é infalível, tá certo? Eu vou ler a minha paráfrase aqui, tá? Eu coloquei da seguinte forma: pelo que tenho ouvido de como vocês têm vivido em Cristo, com fé no Senhor Jesus e amor por todos os irmãos, eu oro esperançosamente, agradecendo e pedindo por vocês, pedindo que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai brilhante, dê a vocês a habilidade de aplicar o conhecimento espiritual e revelação para entender completamente quem Deus é, para que os olhos do coração de vocês sejam abertos de forma que a luz ilumine as suas mentes, para conhecerem o que nos espera da parte daquele que nos chamou, a valorosa e brilhante herança de Deus para aqueles que ele separou e o imensurável poder que está à disposição para nós que confiamos em Jesus. E de fato, ele usa poderosamente. Por esse poder, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e assim o colocou assentado à sua direita num lugar além dessa criação, infinitamente acima de qualquer pessoa ou coisa que possa ter qualquer poder sobre qualquer um. Não só na existência atual, mas ainda quando fizer novas coisas, novas todas as coisas. Deus colocou tudo abaixo de Jesus e o colocou como líder supremo em benefício da igreja, que é o seu corpo. E ele é o que torna completas todas as coisas pelo fato de ser completo. Bom, é minha paráfrase. Até agora é a minha paráfrase. Talvez eu vá rever alguma coisa à medida que eu for interpretando o texto. Algumas coisas vão ficando mais claras, né? Mas vamos lá. Uma outra coisa interessante da gente ver é a estrutura gramatical. Gente, a estrutura gramatical eu só vou conseguir mostrar para vocês com algo mais visual quando a gente for mostrar ali no grupo no Skype, tá bom? Não tem jeito, porque é um estudo que você vai ver assim, ó, qual que é a frase principal, o que ele fala depois. Então, por exemplo, tenta acompanhar o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um exercício aqui, olha só. Ele começa assim, né? Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm em Jesus, no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de fazer alguma coisa. Então, por causa de tudo isso, eu não deixo de fazer alguma coisa. O quê? Dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. E quando eu menciono nas minhas orações, o que eu falo? É o versículo 17. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai, o glorioso Pai, faça o quê? Eu peço o quê? Que dê a vocês espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. O versículo 18 fala: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E o versículo 19 fala o quê? Mais uma coisa que ele pede. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força.
E aí a gente já vê algumas coisas que se repetem, né? Pleno conhecimento, conheçam a esperança e conheçam também a incomparável grandeza do poder. São coisas que se repetem. Outra coisa que o livro fala para a gente observar, coisas que se repetem. E depois que ele fala do poder, ele vai no versículo 20. E esse poder, ele repetiu, ó, e esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. E de novo, por esse poder, né? E fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou, como Deus colocou? Pelo poder. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. É interessante. Então você percebe coisas que se repetem, coisas que se ligam, coisas que são resultado de outras. A gente vai observar isso aí, eu vou poder mostrar com mais detalhes quando eu puder compartilhar minha tela com vocês ali no Skype, ok? E aí a gente finaliza o estudo de hoje, na nossa observação desse texto, com uma estrutura de tópicos, que é a estrutura que eu pretendo usar para as próximas mensagens, tá? Quando a gente vai fazer a interpretação. Lembra que o método do livro Vivendo na Palavra é observação, interpretação e aplicação. Então, nas próximas mensagens, a gente vai interpretar o texto de acordo com essa estrutura. Que, olha só que interessante, né? Deixa eu ajustar aqui, ó. Essa estrutura que está lá na minha porta, só que é um quadro branco que eu fiz, porque às vezes eu quero expandir as minhas ideias. Isso aqui é exatamente a estrutura que a gente vai trabalhar nas próximas mensagens, né? Então, olha só, a ideia central é aquela lá, ó. A oração esperançosa de Paulo pelos que estão em Cristo é para que eles recebam recursos indispensáveis para viver para Cristo. Né? Tem a ver com o que a gente viu ali nas observações ali, né, do texto. Então, o ponto principal é que Paulo ele ora esperançosamente. E ele ora com gratidão e ora pelo crescimento no conhecimento. Pelo crescimento do conhecimento do quê? Da pessoa de Deus, do plano de Deus e do poder de Deus. E esse poder de Deus, ele dá 3 aspectos. Ele fala que o poder de Deus ressuscitou a Cristo, fez ele se assentar em autoridade e que o fez cabeça da igreja. Então, essa é a estrutura. Isso tudo veio dessas observações do texto, tá bom? Então, na semana que vem, a gente vai trabalhar com a interpretação desse texto baseado nessa estrutura que está aqui atrás, ok? Eu quero orar para terminar esse tempo, aí eu vou fechar a sala aqui do YouTube, vai ficar aqui, talvez dê tempo até de você rever o vídeo, tá bom? E aí nós podemos ter o nosso tempo ali pelo Skype para discutir um pouquinho mais profundamente isso aqui, tá? Eu vou orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, que ela é totalmente confiável e nós podemos confiar nossa vida no que o Senhor nos ensinou aqui. E por isso que a gente está fazendo esse trabalho de entender esse texto e o que o Senhor quer nos ensinar nesse texto. Que o Senhor nos dê graça para continuar aprendendo do Senhor e ainda mais, para continuar aplicando isso nas nossas vidas, né? Que o Senhor nos ajude a viver em Cristo e para Cristo. É o que eu oro e peço em nome do Filho Jesus. Amém. Valeu, pessoal!